Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel, sou terapeuta. Fica comigo até o final desse vídeo que o assunto tá muito top e o canal também. Vamos falar nesse vídeo sobre não existe pecado e não existe erro, a ilusão dos pecados, uma visão espiritualista. Precisa ficar comigo até o final do vídeo para entender o conteúdo, ok? Bem, a ideia de que não existem pecados e não existem erros no contexto espiritualista pode ser compreendida a partir de uma perspectiva mais ampla, onde a dualidade entre certo e errado é transcendida em um plano mais elevado de consciência. Diferentes correntes espirituais ou filosóficas defendem a visão de que aquilo que chamamos de pecado e erro são, na verdade, experiências necessárias para o aprendizado e evolução espiritual. Número 1, ilusão da separatividade e dualidade. No contexto espiritualista, especialmente em linhas de pensamento como o Vedanta, o Espiritismo ou o Budismo, a crença é que o ser humano vive imerso em uma ilusão de separatividade, Maya, na tradição hindu, o que nos faz perceber o mundo como dividido em opostos, certo, errado, bem, mal, pecado, virtude. Essa dualidade é vista como uma ilusão, porque na realidade última, tudo é uma manifestação da mesma energia ou consciência universal. Assim como conceitos como pecado ou erro são criações da mente condicionada. Número 2, aprendizado e evolução. Em vez de ver os pecados ou erros como falhas absolutas, muitos espiritualistas interpretam esses acontecimentos como lições necessárias para a jornada de crescimento e autodescobrimento. As dificuldades e os desafios, incluindo o que consideramos erros, são oportunidades para a alma aprender, evoluir e alcançar uma compreensão mais profunda da vida de si mesma. Número 3, lei de causa e efeito. Karma. Na visão espiritualista, a lei do karma, ou causa e efeito, regula as ações humanas. Ao invés de um julgamento divino ou punição por pecado, o karma se refere às consequências naturais das ações. O que fazemos volta a nós de acordo com a vibração que emitimos. Assim, erros não são falhas morais, mas eventos que nos ajudam a ajustar nossas ações e crescer espiritualmente. Número 4, perdão e autocompaixão. Sem a noção de pecado ou erro imperdoável, muitos espiritualistas enfatizam o perdão tanto para si quanto para os outros. Se o pecado é uma ilusão, o erro é uma oportunidade de aprender e o julgamento severo de si mesmo não é necessário. A autocompaixão e o reconhecimento de que estamos todos em uma jornada de aprendizagem são valorizados. Número 5, divindade inerente. Algumas tradições afirmam que todos nós possuímos uma centelha divina, ou somos essa centelha em essência, expressões do divino. Se somos divinos em nossa essência, o conceito de pecado, entendido como algo errado espiritualmente falando, irreparável, não faz sentido. Somos perfeitos em nossa essência e a vida terrena é um palco, um grande teatro de experiência que nos ajudam a lembrar dessa verdade. Número 6, responsabilidade espiritual. Mesmo sem a crença no pecado ou erro como algo absoluto, existe uma responsabilidade em relação ao desenvolvimento espiritual. Isso significa que, ao invés de uma punição
externa, a pessoa assume responsabilidade por suas ações e por seus impactos no mundo e nos outros, sempre buscando evoluir. Portanto, nessa visão espiritualista, pecados e erros são compreendidos mais como ilusões ou rótulos que a mente atribui a certas experiências. Ao transcender essa percepção, o foco se volta para a evolução espiritual e o aprendizado contínuo, onde cada experiência positiva ou negativa é parte de um processo maior de crescimento e iluminação. Isso faz sentido para você? Eu gostaria de explorar algum aspecto mais profundamente. Eu vou explicar agora com as minhas palavras. Imagina que a Terra é uma escola. E nessa escola tem alunos de todos os graus de instrução. Tem aluno da primeira série, da segunda, da terceira, da oitava, do ensino médio, do ensino fundamental. Entendeu? Então, é natural que um aluno que está lá no ensino fundamental não vai ter a mesma evolução, a mesma experiência que um aluno que está no ensino médio, que um aluno que já está no segundo grau, entendeu? Então, a Terra é uma escola, por isso que não existe erro, existe apenas aprendizado, apenas teste e aprendizado, porque a Terra é uma grande escola. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais a ideia de que pecados e erros são ilusões, sob diferentes perspectivas espirituais. Número 1, a ilusão da separatividade e o ego. Um dos principais conceitos de muitas tradições espirituais é o ego, que se identifica com o eu separado dos outros, é o nosso rótulo pessoal. Vê o mundo como dual, eu e o outro, certo e errado, bom e mal. Para o eu, para o ego, os erros são falhas pessoais ou dos outros, enquanto os pecados podem ser vistos como transgressões morais. No entanto, em estados elevados de consciência, como no estado de iluminação, o ego é visto como uma ilusão, porque tudo está conectado e tudo faz parte da divindade suprema. No entanto, o ego é visto como uma ilusão, e com isso, as distinções rígidas que ele cria também desaparecem. A Advaita Vedanta, uma escola do hinduísmo não dualista, sustenta que tudo é Brahman, Deus, Criador, ou seja, a realidade última. O que parece ser erro ou pecado é simplesmente uma percepção distorcida da mente humana, limitada pelo ego. Quando alguém transcende essa ilusão, percebe que o que chamamos de erros ou pecados são apenas fenômenos temporários na experiência humana sem um caráter absoluto. No budismo fala de ignorância como a causa do sofrimento. O pecado ou o erro, na visão budista, é resultado dessa ignorância, a incapacidade de ver a verdadeira natureza da realidade, que é vazia de dualidades rígidas. Quando a mente é treinada a ver além da ilusão, Maya, o erro deixa de ser um julgamento moral, tornando-se simplesmente uma expressão da falta de compreensão da realidade. Número 2, perspectiva do Espiritismo. No Espiritismo, como codificado por Allan Kardec, os pecados ou erros não são vistos como falhas morais que condenam uma alma eternamente, mas como parte do processo de aprendizado do espírito imortal. Cada encarnação é uma oportunidade para a alma corrigir atitudes e comportamentos que em vidas passadas causaram sofrimento para si mesmo e para os
outros. O erro é, portanto, uma parte natural da evolução, e o pecado não existe como uma ofensa imperdoável, mas como um desequilíbrio que pode ser harmonizado. A lei de causa e efeito, ou karma, funciona no espiritismo de forma educativa. O espírito colhe frutos de suas ações para entender suas consequências e, através dessas experiências, melhorar-se moralmente. Assim, erro ou pecado são mais vistos como desvios temporários no caminho da evolução espiritual. Número 3, o processo de autoaceitação e autocompaixão. Uma visão importante em várias tradições espiritualistas é que, sem a crença rígida no pecado como uma falha moral grave e irremediável, há mais espaço para autocompaixão e aceitação. Se tudo é uma experiência de aprendizado, cada erro ou falha é uma oportunidade para reflexão e crescimento, não motivo de culpa ou vergonha. Por exemplo, no cristianismo místico e no novo pensamento, falam de que somos co-criadores com o divino. O conceito de pecado original perde força e a ênfase recai sobre o reconhecimento da natureza divina em cada ser humano. Com isso, não há necessidade de sentir culpa ou condenação por erros passados, mas sim buscar o crescimento espiritual e a harmonia com o cosmos. Número 4. O jogo da vida. O espírito é livre para experimentar. Outra linha de pensamento espiritualista que contribui para essa visão é que a vida terrena é um campo de experimentação, é um grande teatro. Muitas tradições espirituais afirmam que o espírito vem ao plano material para ter experiência e aprender com ela, mas essas experiências são vistas como parte de um grande jogo cósmico. No hinduísmo, esse conceito é chamado de lila, o jogo divino. Segundo essa visão, o universo é uma espécie de teatro onde a consciência cósmica, Brahma, se manifesta em inúmeras formas para experimentar a si mesma. Dentro desse contexto, não há pecado ou erro, apenas a experiência do divino vivendo e aprendendo através das diversas formas de existência. Se tudo é parte de um jogo divino, os erros ou pecados, da forma como os entendemos, perdem o sentido. São meros acontecimentos dentro da dinâmica da vida, oportunidades de aprender a amar e compreender a si e ao próximo. Número 5. Unidade e interconectividade. Tudo é perfeito. Algumas correntes de pensamento espiritualista, como o taoísmo, acreditam que tudo é parte de uma grande harmonia cósmica e, portanto, não há verdadeiros erros. O conceito de pecado ou erro seria o resultado de uma visão fragmentada da realidade. O tal é o fluxo natural do universo. E quando estamos alinhados com ele, vemos que tudo está em seu lugar correto, ainda que em um nível superficial pareça haver caos ou imperfeição. Assim, o que parece um erro é apenas uma parte de um processo maior de equilíbrio e aprendizado. Número 6. Perdão e transcendência. Se os pecados e erros são ilusões, o perdão ganha uma importância profunda. Não se trata de ignorar responsabilidades ou justificar comportamento, mas de reconhecer que no grande esquema do universo, todas as experiências nos ensinam algo valioso. O perdão, então, é um reconhecimento de que tanto os outros quanto nós mesmos estamos em processo de evolução, aprendendo e crescendo.
Jesus Cristo, nas suas lições de amor, falava sobre o perdão ilimitado. Perdoai 70 vezes 7. Ele compreendia que o erro humano é uma expressão da ignorância e da limitação, e que o amor e o perdão são a única forma de transcendermos essas limitações e nos reconectarmos com a nossa natureza divina. Bem, conclusão. A visão espiritualista de que não existem pecados ou erros absolutos convida a uma compreensão mais compassiva e ampla da vida. Ao transcender os conceitos de certo e errado, entramos em um espaço onde tudo é uma oportunidade de crescimento. As experiências, por mais desafiadoras que sejam, nos carregam julgamentos morais definitivos. Em vez disso, somos incentivados a ver as lições escondidas em cada desafio, a perdoar-nos mesmo e aos outros, e a reconhecer que estamos todos em um caminho contínuo de evolução espiritual. Essa visão traz alívio, liberdade e, ao mesmo tempo, um convite à responsabilidade pessoal por nossas ações, não por medo do pecado, mas pela busca de harmonia e sabedoria. Você gostaria de refletir sobre algum desses aspectos em particular? Coloque aí nos comentários qual a sua visão sobre erros e pecados, que é o tema do vídeo. Coloca aí, você acredita nessa visão de pecado, de inferno eterno, ou você acredita nessa visão mais ampla, mais espiritualista, que a Terra é um grande palco, um grande teatro? Se é um grande teatro, quem viver mais, quem se arriscar mais, vai evoluir mais. Então devemos sim viver esse mundo, viver o mundo material, viver as ilusões materiais, mas também buscar a parte espiritual, que é a parte mais importante, que é eterna, que continua após a morte. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ativa o sininho de notificação para ser notificado dos vídeos novos, compartilhe esse vídeo e deixe o like. O like é muito importante para o crescimento do canal. E muito importante também, participe do canal colocando um comentário sobre o tema do vídeo. Não basta assistir o vídeo, tem que comentar, ok? Comenta aí. Você acredita em erro, em pecado? Qual a sua visão sobre esse assunto? Coloca aí que eu vou responder a todo mundo. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado, gratidão e até um próximo vídeo.